Estamos agora no quarto tópico da nossa lição da Escola Sabatina, o pão do céu. Irmão Madiel, que sinal os judeus pediram e que fato histórico eles mencionaram e o que Jesus disse sobre o pão do céu? Como nós já aprendemos nessa lição, diferente daquilo que já estudamos no sábado passado, Jesus continua falando do pão. Naquela época ele fez a multiplicação, naquela lição, e aqui ele está usando a ilustração, o exemplo do pão, mas aplicando para a vida espiritual, como ele sendo o pão. Dessa maneira, os judeus fizeram diferente dos samaritanos, né? Quando aquela mulher samaritana apresenta as evidências de ter encontrado com Cristo, eles aceitaram e pronto. E os judeus, diferentemente disso, como sempre negando e não aceitando ali a divindade de Cristo e ele como Messias, sempre queriam sinais, provas. E aí então eles dizem: que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Então ele fala assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deixa-lhes comer o pão do céu. Eles pedem um sinal, mostram um sinal de Deus e colocam Jesus ali numa situação de: será que eu vou precisar agora realizar um milagre para eles poderem crer em mim? E Jesus disse: não, eu vou usar a mesma ilustração que vocês fizeram. Então Jesus ele coloca: olha, verdade, só que aquele maná que desceu do céu não foi dado por Moisés, foi dado por Deus. E ele agora se coloca como esse exemplo. Ele fala: então eu sou hoje o pão que desce do céu. E aí nós vamos entender claramente que, diferente dos outros povos que aceitavam a Cristo de maneira imediata e eram suscetíveis a isso, os judeus sempre colocavam os seus próprios obstáculos para negar e dificultar para si e para os outros a aceitação de Cristo como seu Salvador, como Messias, e aqui como o pão do céu também. Muito bem. Vamos seguir com a nossa lição na pergunta B. Com a mente focada apenas no pão natural, físico, que pedido eles fizeram e o que o Senhor explicou? É interessante que aqui vai trazer um paralelo com a experiência da mulher samaritana, né? Exato. Lá era a água e aqui é o pão. Qual foi o pedido que eles fizeram então? A mente daqueles que estavam assistindo ali as palavras de Jesus ainda não chegaram à conclusão espiritual. Continuavam pensando no pão material. E assim como a mulher que disse: se tu me dar a água, eu não preciso pegar aqui. Então, se tu deres o pão, não precisamos comprar, ou não vai nos faltar mais. E pediram: dá-nos deste pão. Então Jesus disse: eu sou o pão. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Mas já vos disse também, e vós que me vistes, e contudo não credes. Então, era uma situação muito difícil, Jesus tentando, todos os momentos, ser mais claro possível, mostrar o lado espiritual do seu trabalho, da sua missão, e as pessoas sempre entendendo errado. E é normal, né? O ser humano, e nós vemos na Bíblia muitos exemplos de clareza de Deus e entendimento equivocado da parte humana, e depois passamos por dificuldades porque já estava muito claro, mas não entendemos espiritualmente, né? E está muito claro também através daquela conversa de Deus com Jesus, com Nicodemos também, é um exemplo de que as coisas espirituais, só espiritualmente consegue se entender. E aqui é mais um exemplo disso. Jesus falou: não, eu sou o pão, não vou precisar dar o pão a vocês. Estar comigo, ouvir a minha palavra, é saciar a vida espiritual de vocês. Então, com a mente focada só no espiritual, no pão físico, no caso aqui, o natural, eles não compreendiam que tudo era uma explicação, uma aplicação espiritual daquilo que Jesus queria dizer, né? E aí pedia o pão, mas sem entender. Nós percebemos que a compreensão de algo que nos é apresentado recebe o ruído das nossas próprias buscas, né? Então, o mesmo texto lido por uma pessoa pode ter um significado diferente no coração de outra pessoa por conta daquilo que
ele está buscando por conta das suas reflexões anteriores. Suas próprias crenças, né? Crenças Exato, pessoais e isso, tal. um termo, né, mais apropriado, por conta das suas crenças pessoais. Então, o que eles estavam, a mente do povo naquela época estava muito fixada nas questões do dia a dia, do material. Então, quando era apresentado algo assim na linguagem de Cristo, fazendo as suas analogias, as pessoas elas tinham a percepção apenas do que era material. Olha o pão do céu e tal. Queremos esse pão porque não queremos ser saciados, queremos ter fartura, queremos ter abundância, e não conseguiam discernir as coisas espirituais. E isso nos leva à reflexão de que se a nossa mente também está muito voltada para as coisas seculares, para as coisas desse mundo, mesmo se abrirmos as Escrituras, nós somos tendentes a ter uma interpretação equivocada daquilo que está ali escrito. Nossa mente materialista vai se focar naquilo. Hoje nós conhecemos diversos vieses aí de teologias, voltado à questão de milagre, à questão de riquezas, à questão de outras coisas, enfim. E essas pessoas elas conseguem ir à Bíblia e extrair textos que dão suporte às suas ideias. E elas conseguem ali, através de um ou de outro texto, dar esse suporte, porque a sua mente está focalizada a isso. E se elas pegam a palavra de Deus para estudar, parece que elas só vão ver isso. Exato, vai buscar aquilo que... Na verdade, se você pegar a Bíblia e querer provar qualquer coisa com ela, você consegue. Exatamente. É através da própria busca que você vai criar, e a narrativa correta para isso. Exatamente. Agora, se oramos, buscamos com sinceridade e honestidade de coração, sem ideias pré-concebidas e deixamos Deus falar ao nosso coração, aí a história muda. E é assim que precisa ser. Então, deixemos as ideias pré-concebidas, deixemos para trás mil e uma coisa, tradições. Mas são as tradições dos antigos, dos pioneiros, etc. Mas vamos medir isso à luz da palavra de Deus, para não replicarmos, de repente, uma tradição ou algo que talvez fez sentido na época lá que, enfim, do passado, em algum momento, mas será que faz sentido e está em acordo, de fato, com a palavra de Deus? Precisamos avaliar, precisamos ser mais criteriosos para que os nossos desejos, os nossos anseios não sejam levados para dentro do texto e nós queiramos trazer do texto apenas uma confirmação daquilo que já está preconcebido dentro do nosso coração. Mas quem garante que essa ideia preconcebida veio de Deus ou veio de baixo, né? Precisamos estar muito atentos sobre essas questões. Com certeza. Para não repetir o mesmo erro dessas pessoas aqui que estamos considerando. Uma mente materialista, preocupada apenas com o presente, com aqui e o agora, quando Jesus trazia as lições espirituais, interpretavam apenas no sentido literal e no sentido material das coisas. É por isso que quando você falou no início da nossa lição aí, que eles confundiam a vinda com a volta de Cristo, é justamente pela falta por não aceitar como está ali, mas não colocar suas ideias. Aí imaginaram que Jesus viria de uma maneira, ele veio de outra, porque não veio da maneira que nós queríamos, ou que achávamos que era, não é ele então. Né? E até hoje estão aí esperando. Tu mencionou algo interessante, porque eles, imagina, uma nação sempre subjugada, sempre pagando imposto para outros governos ou sendo governados de uma forma direta por outras nações. O anseio deles era se libertar, tinha o sentimento patriótico, nacionalista, né? Então, quando vem assim alguma coisa, a interpretação, eles tentam buscar a interpretação no sentido de que vamos alcançar isso aqui e agora e tal, mas não é assim. Cada coisa tem o seu lugar, cada profecia tem o seu momento, tem a sua aplicação devida, e não tenta misturar tudo e criar algo que não está escrito, né? E a tendência nossa é justamente essa, é tentar utilizar as bênçãos ou as promessas de Deus de acordo com aquilo que é
válido ou vantagem para mim. Na época, para representar a doutrina, Jesus não servia, mas para ser o rei, era a melhor pessoa. Então, aqui nós vemos como o ser humano é. Nós temos a facilidade de nos apegar àquilo que nos dá conforto, segurança. E aí, muitas vezes, o inimigo cria situações que levam-nos a ter a ideia de que teremos isso, e a gente acaba enxergando uma oportunidade, quando, na verdade, é uma cilada, né? Então, a Bíblia já disse que o coração do homem é enganoso, né? Então, vamos aprendendo com isso.